O governo e o Congresso chegaram a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia. A cobrança de impostos está suspensa este ano, com retomada gradual a partir de 2025. A alíquota começa em 5% sobre o total da remuneração dos funcionários, até 20% em 2028. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Davi Alimandro, especialista em Direito Tributário. Boa tarde, Davi, tudo bem? Boa tarde, Augusto. Tudo bom, Sebastião? Como... Ótimo, tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite, fazer a gente entender um pouquinho dos reflexos, do impacto dessa medida. Como você avalia essa medida, esse acordo? Olha, esse acordo é um acordo muito importante, né? Porque vai ser possível criar uma segurança jurídica, que é algo que hoje em dia está muito complicado nesse ponto. A gente teve a aprovação da lei, depois o governo vetou, né, a lei que foi aprovada, depois o veto foi derrubado e depois agora tivemos, por fim, essa judicialização do tema. Então, esse acordo vai ser muito importante para dar segurança jurídica, planejamento financeiro para as empresas, né? E principalmente para finalmente terminar o impasse, né, nessa questão. Davi, tinha empresas que já tinham feito o pagamento deste mês, não era? Não foi até dia 20 do mês passado? Como é que fica a situação agora, com essa mudança? Como fica a situação para as empresas agora? Olha, até o momento, como não está oficializado o acordo, as empresas têm que recolher até dia 20 desse mês já a contribuição sobre a folha de pagamentos, e não mais a contribuição sobre a receita bruta. Até o momento. Então, vamos ver como é que vai prosseguir o acordo, mas até o momento teria que ser pago dia 20, sim, já a folha onerada, né, digamos assim. Será um passivo ativo? As empresas podem depois recorrer, depois do pagamento, ter de volta reembolso, talvez, desse imposto? Não, juridicamente como fica? Bom, juridicamente a gente tem que ver se realmente essa decisão vai ser oficializada via modulação de efeitos na própria ação que o governo entrou, né, na ADI, ou se ela vai ser feita eventualmente também via uma nova medida provisória. A depender de como o governo oficializar isso, seja na própria ação, que gerou suspensão, ou seja via medida provisória, vai poder ocorrer ou não essa retroatividade desses valores pagos. Ao que tudo indica, quem pagou vai poder usar esse valor como crédito, né? Porque o acordo é que em 2024 continue a folha desonerada, que a partir de 2025 ela volte aos pouquinhos a ser onerada, né? A partir de 2025, 5%, não é? E aí a cada ano é 5% a mais, né? Até 28%, e chega a 20%. Qual é a orientação nesse sentido para as empresas se prepararem, até se precaverem para os próximos anos, que vai ter mais custo, vai ter mais oneração, né? Exatamente. O ideal é que as empresas já façam um estudo de impacto financeiro para o caixa delas, quanto que isso vai significar, né? E realmente tentem fazer um estudo também de elasticidade de preço, porque esse valor ele vai ter que ser recolhido aos pouquinhos, né? Vai começando a aumentar. Então as empresas vão ter dois caminhos, infelizmente. Ou elas vão ter que adequar, né, a folha de funcionário deles, ou seja, com algum tipo de demissão ou remanejamento, ou eles vão ter que repassar esse custo para o consumidor final, né? Então eles vão ter essas duas escolhas. E tudo vai depender da escolha de cada empresa, do estudo que ela vai fazer sobre como vai afetar ela. Que reflexos vocês analisam que possa ter no mercado com todas essas mudanças? Primeiro, uma instabilidade grande, né? Até agora, um vai e vem, ainda continua, né? Mas isso tem reflexo na competitividade das empresas, Davi, de alguma maneira? Como é que chega isso lá no caixa, na verdade? Olha, isso tem muitos reflexos. Por exemplo, o próprio setor do agro, um dos setores que é desonerado hoje em dia é o setor de proteína animal. Então, uma vez que o produto final encareça, porque a folha de pagamentos é um custo, então se você encarece um custo, você também tem um aumento no produto final. Então, a perspectiva é que todos os setores que vão ser aos poucos reonerados, né, digamos assim, aos pouquinhos, esses valores sejam diretamente repassados para a conta final do consumidor. Então, num pior cenário, digamos assim, numa perspectiva a longo prazo, pode ser que os preços possam vir a aumentar aos pouquinhos desse setor que antes eram desonerados. E também, essa insegurança jurídica tem um reflexo também na economia internacional, né? Querendo ou não, isso afasta um pouco os investidores internacionais no país, né? Essa questão. Ô, Davi, a desoneração era desde 2013, não é? Faz tempo. Isso. É, né? E há possibilidade de, enfim, nessa novela toda ainda mudar a ponto de que continue a desoneração ainda para além de 25 deste ano?
Olha, possibilidade existe, até porque a lei foi suspensa com base no artigo 113 do ADC da Constituição. Por quê? Qual que foi a justificativa para suspender a lei? De que não teria um impacto orçamentário demonstrado, né, na lei que foi aprovada. Mas, na realidade, desde o início da política pública, já existe uma contramedida que é justamente a compensação financeira dessa desoneração, que é o aumento de 1% da alíquota do tributo chamado COFINS Importação. Então, primeira coisa, já existiria, teoricamente, essa contrapartida financeira. E segundo, sendo somente esse o impeditivo, que teoricamente a lei não teria ali o estudo de impacto orçamentário, poderia o Congresso, caso desejasse e quisesse realmente peitar ali o Executivo, fazer uma nova lei, né, justamente demonstrando muito claramente esse impacto orçamentário e manter a desoneração prorrogada até 2027 ou até ainda por um período maior. Mas eu acredito que uma vez tendo esse acordo, né, esse acordo aí anunciado, a tendência é realmente que a desoneração vá acabar em 2028, que é o prazo divulgado no acordo. Agora, a desoneração ou o acordo, ele contempla os municípios também, Davi? Ainda não. O acordo anunciado até agora só diz respeito à contribuição patronal das empresas. A perspectiva é que nessa semana se chegue a um acordo em relação aos municípios, né? Que antes eles, com essa lei, eles deixaram de recolher 20% e passaram a recolher 8%. Mas o principal de tudo isso é a questão segurança jurídica que você coloca, né? Do ganho, né? Perfeito. O ganho desse acordo é justamente segurança jurídica, né? Um impasse que vem se arrastando aí há alguns meses, né? E que finalmente a gente vai ter um desfecho. E esperamos que esse desfecho se mantenha, né? Ao longo dos anos, para que as empresas, mesmo que paguem um pouquinho mais, possam pelo menos se planejar e se preparar financeiramente para esse aumento. E a questão, então, a orientação agora para as empresas é que paguem os impostos de acordo com o que está estabelecido por hora, né? A orientação para as empresas é ou que elas já paguem, já recolhem a contribuição agora no dia 20, né, até que se oficialize esse acordo, ou que pelo menos entrem com mandato de segurança, né, que é uma ação que você pode pleitear aí para que você comece a recolher daqui a 90 dias, que seria o ideal, né, que seria ali, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, o período mínimo para as empresas se adequarem. Possibilidade, então, há uma demanda grande de empresas procurando por esse recurso, você tem conhecimento? Sim, muitas empresas já entraram com esse mandato de segurança, questionando justamente que não teve 90 dias de antecedência, que seria o princípio da anterioridade nonagesimal. Inclusive, já saiu a primeira decisão, tá, sobre esses mandatos e ela foi favorável, então a empresa ganhou e ela tem o direito de começar a recolher a folha onerada daqui a 90 dias. Essa é uma decisão particular lá, dessa empresa, ou é uma decisão coletiva? Não, é uma decisão particular dessa empresa específica e ainda em sede de liminar. Também ainda vai ter o julgamento final, né, o julgamento de mérito. Podem fazer as solicitações, ações em coletivo também pela categoria, ou deve ser feito por cada empresa? Olha, nós recomendamos que o correto é fazer individualmente, porque cada empresa tem a sua peculiaridade. Porém, existem já associações, né, e grupos que estão se movendo e entrando com ações coletivas, justamente pleiteando esse diferimento, para que comece a pagar a folha onerada a partir de 90 dias. Certo. Davi, alguma outra orientação que talvez não tenhamos trazido aqui, que seja importante a gente deixar também? É muito importante a empresa ter o setor jurídico que oriente ela, que ele realmente, se possível, faça já o recolhimento dessa folha já no dia 20, né, com essa folha já onerada, e também fique muito atento, porque, como disse, esse acordo ainda não está oficializado, né, deve ser oficializado essa semana, e pode ser que, eventualmente, eles não precisam mais recolher agora dia 20. Né, então, é muito importante também ficar atento às notícias para ver o que vai ser oficializado e como é que vai vir esse acordo, né, até a gente. Ótimo, tá certo. Davi Alimandro, especialista em direito tributário, muito obrigado pelas suas informações, esclarecendo a gente aqui sobre o acordo de desoneração da folha de pagamento. Obrigado, Davi. Volte sempre. Obrigado, boa tarde.